Mais uma notícia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou à imprensa que estuda a criação de um Ministério Extraordinário da Amazônia que executaria ações de preservação e de desenvolvimento da região. A ideia foi apresentada ao presidente pelo deputado federal Átila Lins, com quem ele se encontrou pela manhã. Aos repórteres, Átila Lins disse que o Conselho da Amazônia, lançado na última terça-feira, faria a parte mais ampla, enquanto o Ministério seria uma espécie de órgão executor das ações. A pasta teria uma estrutura enxuta, segundo ele. Bolsonaro apresentou a ideia, mas admitiu que terá uma reação grande, porque seria mais um ministério. Questionado se o ministro seria o vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador do Conselho da Amazônia, importante lembrar, não respondeu aos repórteres. Por fim, também criticou o grupo ambiental Greenpeace, que afirmou que o Conselho não teria ações concretas. A gente tem essa imagem, Robson? Tem? Então vamos soltar. Quem é Greenpeace? Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? São lixo! São lixo! Pois é, essa a crítica do presidente ao Greenpeace. Mas antes, Zé, eu vou passar a palavra para você. Vamos por partes aqui, porque são dois pontos, né? Primeiro, o que seria a criação desse Ministério da Amazônia. E também aqui eu coloco um parêntese, mais uma notícia que também gerou algum frisson hoje, que foi a exclusão dos governadores da chamada Amazônia Legal. Aí você tem lá, enumerando aqui, ó, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Aliás, muitos estados que nos acompanham aqui por streaming, nos acompanham pelas redes sociais, assistem aos Pingos nos Is. Os governadores desses estados foram de alguma forma alijados desse conselho já em operação e coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Esse conselho foi criado em 1995, não é isso mesmo, Zé? Um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o que tem de pano de fundo nessa discussão que envolve os governadores é o fundo da Amazônia, que está congelado desde quando surgiram aquelas questões sobre as queimadas na Amazônia, a devastação, e aí países como a Noruega teriam reclamado e dito, olha, se o Brasil não se enquadrar em alguns pontos, nós não vamos mais fazer repasses. Muitos governadores estão de olho nesse fundo da Amazônia. Por exemplo, Flávio Dino, lá no Maranhão, se manifestou em relação a isso. Então, embarcando aí 3 questões em 3 pontos, para você. Ministério da Amazônia, a questão do Conselho e, por fim, as críticas do presidente ao Greenpeace. Olha, Silvia, essa, de novo, é a disputa pela chave do cofre. A criação de um Ministério da Amazônia, eu sou contra, não se deve criar mais ministérios. Os organismos que existem dá para o presidente administrar muito bem isso, né? O assunto é importantíssimo e é tão importante para o governo que ele colocou o vice-presidente da República como gestor. E o Hamilton Mourão é firme, conhecedor da Amazônia Legal, foi comandante militar da região, então ele conhece muito bem e está com um desafio importante. Ele coloca 2 desafios: desenvolver a Amazônia e preservar. Mas o principal mesmo é a vitrine, né? O Brasil precisa reagir quanto ao desgaste que o Greenpeace e outros organismos internacionais estão colocando a dificuldade no Brasil. A preservação da natureza, essa história aí do aquecimento global, isso não é mais discurso de esquerda, não é mais discurso de verdes. O discurso entrou na área de investimentos e de economia. Eu ouvi o presidente do Banco Central falando claramente de que a partir de agora é preciso cuidar da imagem da natureza para evitar fuga de investimentos. Veja que importância tomou. E o presidente Jair Bolsonaro entendeu isso aí. Muito bem. Tanto é que deu esta importância. Deixou para o vice-presidente da República tocar o projeto. Agora, quanto aos governadores, o presidente já é uma coerência no governo dele, é acabar com esses conselhos. Isso é para dar dinheiro para ministro que faz parte do conselho, ele ganha como conselheiro, funcionário público, secretário de não sei o que faz parte do conselho, ganha. O conselho ganha dinheiro, é tudo ralo do dinheiro público, não precisa de tanto conselho assim e nem de criar o novo ministério, o que precisa é de ação. E a ministra da Agricultura
Tereza Cristina sabe muito bem disso e diz que é preciso blindar a Amazonas no sentido de mostrar para a opinião pública internacional de que nós aqui produzimos alimentos e não precisamos de desmatar e nem queimar a Amazônia. Vários países aí queimam, ardem e ninguém cobra. É acidente, é aquecimento global. Aqui não, é maldade, é para plantar, não é para plantar e nem criar gado. A Amazônia não é usada, é uma minoria, mas não é o forte. O forte da produção de proteína animal e vegetal é aqui no Centro-Oeste, é no interior de São Paulo, né? Não é aqui. Não é na Amazonas, não é na região amazônica. Então, esta é a situação. Sobre o Greenpeace existe, Silvio, exatamente para infernizar a vida dos governantes. E eu digo isso no bom sentido. É o papel deles, é o papel do Greenpeace é incomodar. E incomoda, mas todos têm que saber que esse é o papel. Eles não são donos da verdade e nem foram eleitos. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, eles não. Então, quem está com a decisão é o governante eleito. E a eles cabe fazer o papel, defendo, né? Que continue incomodando, mas que todo mundo entenda que o papel do Greenpeace é incomodar e é importante que eles existam para incomodar, mas para gerir, mas para governar é quem foi eleito, quem teve votos. Augusto, é evidente que tem ali o pano de fundo dessa crítica do presidente é tudo o que aconteceu recentemente com aquela gritaria em relação à Amazônia, aquela fumaça que veio da Bolívia e que foi tratada como se fosse queimada amazônica. E é um ressentimento de uma crise não tão distante, né? Recente até. Não deveria dar muita bola aí para isso, não. Como lembrou o Zé, o Greenpeace existe para infernizar a vida dos governantes. Agora, é claro que o Greenpeace enxerga o Brasil mostrado pela Petra Costa, por exemplo, né? É outro país, é completamente diferente. É o único país que tem, diferente do real, o único país que tem uma floresta tropical desse tamanho é o Brasil. O único país que tem uma área dessas aí, habitada parcialmente por tribos isoladas, é o Brasil. E, no entanto, o Brasil é tratado como um assassino de índios e destruidor de florestas. Isso aí é um cinismo, né, dessas entidades internacionais e de governos também interessados em apresentar o crescimento do agronegócio brasileiro como fruto da destruição da floresta e não da imensa competência com que foram desenvolvidas novas tecnologias. Tal. A área plantada não aumentou e a área plantada no Brasil é muito pequena. Todo mundo sabe disso, menos a turma da Petra Costa. Esses não têm solução. Ministério da Amazônia, estou com o Zé, não precisa de mais um ministério. Basta você dar condições de trabalho boas aos órgãos que já existem, depois de fazer a devida limpeza, porque esses órgãos foram aparelhados pelo PT, que os utilizou também para garantir o sucesso do programa social mais bem sucedido do PT, é o desemprego zero para companheirado. Ou alguém aí conheceu algum petista desempregado enquanto o PT esteve no governo? Eu não conheci nenhum. Turma brinca, né? Nunca vi um pesquisador do Ibope, eu nunca vi um petista desempregado. Pelo contrário, teve fila de filiação, né? Porque era garantia de emprego. Agora, Flávio Dino, o que precisa ser feito com o Maranhão é excluir o Maranhão da Amazônia. Ali não tem mais uma árvore, né, na terra do Zé Sarney, que enfiou o Maranhão na chamada Amazônia Legal, que é uma fraude. A Amazônia é floresta. A Amazônia tem que ter árvore. O Maranhão não tem nada disso, a menos que duna, né, seja considerado aí alguma coisa parecida. Então é o seguinte, o Zé Sarney fez isso, tira lá o Maranhão, entrega pro Flávio Dino e manda se virar. Não dá verba da Amazônia para ele, coisa nenhuma.